Hoje o vídeo ele tem por objetivo trazer mais um patamar de consciência para pessoas que já buscam autoconhecimento e que podem estar, né, se sabotando no seu próprio processo, mesmo estando buscando uma transformação. E vem se tornando uma coisa muito comum na clínica, nos atendimentos e também, assim, quando eu converso, né, com pessoas, eu ouvi, né, a justificativa do seguinte, né? Ah, então, é que esse padrão que eu tenho de comportamento, ele é um padrão inconsciente, sabe? Então é por isso que eu tenho ele, sabe? É uma coisa assim que não sou eu que escolho, ele simplesmente se repete. E é importante, né, a gente olhar para esse tipo de justificativa e a gente tentar entender melhor, né, o que é exatamente, né, um padrão de comportamento inconsciente. Vamos lá. Um padrão de comportamento inconsciente, ele é uma rede neural, então existe uma rede de neurônios que quando determinada situação acontece, a nossa percepção identifica que a resposta mais adequada para aquilo é uma resposta que já existe dentro da nossa mente, do nosso sistema nervoso central, né, do nosso córtex cerebral. Então, o nosso cérebro ele aciona aquela rede neural. Então, toda vez que, por exemplo, se eu tenho um padrão vamos colocar, de mentira, né? Então, eu minto e tal. Só que aí, todas as vezes que as pessoas me pegam e falam, meu, mas é que quando eu percebo eu já menti, sabe? Ou, sei lá, eu tenho um padrão, né, de procrastinação. Então, mas olha, é que assim, eu tento, eu me esforço, só que assim, não é consciente. Quando eu vejo, eu já procrastinei, eu já deixei para depois. O que que acontece? Nessa situação, né, a nossa mente, o nosso sistema nervoso central, ele está acionando uma rede neural que entende que desfocar, fazer outra coisa é muito melhor do que lidar com algo que é um desafio. Então, pegando a procrastinação, esse é um bom exemplo. Só que o que acontece? Esta, né, ação neural, que ela é automática, ela realmente não é culpa da pessoa. Então a pessoa diz, eu não tenho culpa, sabe? Eu tô querendo algo diferente. E sim, nesse ponto você está falando a verdade, você não tem culpa. Por outro lado, é muito importante você entender o seguinte: nós temos a responsabilidade por não construir uma nova rede neural e por não escolher enfraquecer esta rede neural. Como assim? O que acontece? Se eu tenho então um padrão de procrastinação, primeiro ponto, eu preciso estudar para entender quais são as possíveis causas da procrastinação. Segundo ponto, eu preciso identificar, anotar quais são os caminhos de escapes que eu tenho para a minha procrastinação. Então, qual que é o meu caminho de escape? É ir comer? Qual que é meu caminho de escape? É ir assistir um vídeo? Qual que é meu caminho de escape? É ir para uma rede social que eu gosto? É picar no celular? Qual que é minha rede de escape? É sair para a rua para ir para casa de alguém? É ir dormir? É tomar alguma bebida? Você precisa identificar qual é o caminho de escape. Ao passo que você busca estudar e que você busca compreender e anotar toda vez qual foi a última coisa que você fez quando você desfocou, quando você procrastinou, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa. Aí você pode me dizer o seguinte: então, mas eu não consigo estudar porque eu procrastino quando eu vou estudar. Ok, qual que é o seu caminho de escape quando você vai estudar? O que que acontece? Ah, legal. Aí você pode me dizer o seguinte, então, mas é que eu procrastino tanto que assim, eu não consigo nem anotar, entende? Qual que é o caminho de escape que eu tenho. Aí entra o ponto da responsabilidade, veja bem. Vamos lá. O padrão de procrastinar, ele existe uma rede neural para ele, só que essa intenção de você encontrar qual que é o caminho do escape que você faz já é uma decisão e uma escolha, porque você já procrastinou. Agora você fazer a escolha, entende? De você anotar qual foi o caminho do seu escape, isto não é um padrão, entende? Inconsciente. Isso é uma escolha que você está fazendo. E a partir do momento que você identifica qual é o caminho de escape que você tem, aí você já vai logo entender o seguinte: qual é a emoção que aquele caminho me gera? Então, eu escapo para tal coisa. Qual é a emoção que eu sinto quando eu estou fazendo aquilo? Aí você vai encontrar ali uma emoção. É alegria. Ok.
Se você está buscando alegria, então você está evitando o quê? Você está evitando o desconforto, você está evitando o desprazer, você está evitando uma série de outras emoções e sentimentos, certo? Beleza. Nesse momento que você identifica isso, é fundamental que você tenha a coragem de assumir a sua responsabilidade, que existem técnicas que você pode fazer para você criar uma nova rede neural e enfraquecer essa rede neural da procrastinação. Uma dessas técnicas é o quê? Áudios de reprogramação neurolinguística. Existem áudios de reprogramação neurolinguística que vão fazer com que você reprograme. E você precisa fazer apenas o quê? Baixar o áudio, colocar no seu dispositivo e tocar num fone de ouvido e ouvir. Aí você pode dizer o seguinte: ah, mas eu não tenho tempo de ouvir esse áudio. Novamente, você está fazendo uma escolha consciente de não priorizar a solução. Então, isso não é um padrão inconsciente, é a sua escolha consciente que está reforçando e mantendo um padrão inconsciente. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu esqueço, entendeu? Ok. Você não está tomando a decisão consciente de colocar um despertador para te lembrar todos os dias para que você ouça aquele áudio quando você está no ônibus, no metrô, entende? Quando você está no momento que você está deitado em casa. Então, veja, padrões inconscientes, eles não são desconstruídos e não são trabalhados e ultrapassados por escolhas conscientes de não aplicar tanto o estudo para encontrar uma solução ou buscar ajuda de um profissional, ou até mesmo quando você já sabe qual é a técnica que vai funcionar, como agora eu te dei o exemplo, né, de áudios de reprogramação, você não aplicar a técnica. E isso é uma coisa que está acontecendo assim muito com todos nós. Nós sabemos quais são as soluções, mas nós não estamos querendo fazer a escolha consciente de criar o tempo necessário na nossa agenda, porque eu não tenho tempo. Olha, sinto muito. O brasileiro é o povo que usa, em média, de 4 a 6 horas por dia de rede social. Então, se essa estatística está dizendo que o brasileiro usa 4 horas por dia de rede social, ele tem tempo. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Eu não fico na rede social. Alguma coisa você está fazendo com o seu tempo. Porque assim, ou você está trabalhando 16 horas por dia e está dormindo 8 horas por dia e ok. Só que na hora do seu almoço, enquanto você está almoçando, você não pode tocar o áudio no seu fone de ouvido? Enquanto você está tomando café da manhã, você não pode tocar o áudio no seu fone de ouvido? Se você realmente trabalha 18 horas por dia, você pega transporte público. Porque você, trabalhando essa carga horária, você precisa pegar transporte público. E você não pode ouvir o áudio enquanto você está no seu transporte público. Então veja bem, está havendo aí uma escolha consciente de não aplicar essa solução. Aí você pode até me dizer assim, não, mas olha, eu estou vindo aqui pela primeira vez, eu não sabia dessa solução. E você está me dizendo, ok, enquanto você não sabe, você ainda tem vamos colocar assim, essa oportunidade, essa opção de não fazer. Mas a partir desse vídeo que você está assistindo, se você sair desse vídeo sem entrar em contato comigo aqui, ou sem dar um Google para procurar áudios de reprogramação, sem ir em algum lugar para procurar isso, o fato de você não ir procurar já é uma escolha consciente, porque você pode sair daqui com a desculpa de que assim, ah, mas eu não tenho esse tal desse áudio. Então, mas você foi atrás? Você entrou em contato comigo? Você procurou no Google? Você foi nos lugares? Deu uma vasculhada na internet? Porque o ato disso também é uma escolha consciente. Então, eu gostaria que você tivesse muita consciência hoje, para sair desse vídeo, com essa percepção de que todos os padrões inconscientes que nós temos, eles são reforçados, eles são sustentados por escolhas conscientes que nós fazemos. Além disso, tem outros tópicos que eu poderia aqui trazer. Por exemplo, quando você está fazendo a transformação de um processo inconsciente, quando você está rompendo um padrão inconsciente, isso vai te exigir o quê? Mudança de hábitos. Em alguns momentos, dependendo do que você está transformando, você vai ter que mudar hábitos alimentares, você vai ter que mudar hábitos de ambientes que você frequenta, você vai ter que mudar hábitos de rotina que você tem. E a questão é, essas escolhas que você tem diariamente, entende? Entre você ir para a rede social e abrir um livro sobre procrastinação, é uma escolha consciente. Entende? A escolha que você faz entre sair para ir beber ou sair para ir tipo para um churrasco, ao invés de você pegar aquele fim de semana para você assistir um curso sobre, por exemplo, o padrão de procrastinação e como você criar uma outra coisa, também é uma escolha consciente. Então veja bem, você está fazendo diversas escolhas conscientes para não resolver o seu padrão inconsciente.
E aí você pode falar assim, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Isso é um tema para um outro vídeo, porque aí eu teria que aprofundar mais. Mas é um tema importante, né? Por que que eu estou fazendo isso? Mas eu te diria o seguinte, o porquê ele não é mais importante, porque você consegue resolver o padrão inconsciente que você tem sem descobrir o porquê. Você só precisa solucionar ele aplicando as técnicas necessárias. Outra coisa, por exemplo, que a gente precisa fazer quando a gente está mudando padrões inconscientes. A gente precisa eliminar certos conteúdos de vídeos que a gente assiste. Então você tem que mudar, porque aquele padrão que você tem, se é um padrão de procrastinação, por exemplo, é uma pessoa distraída que gosta de ficar vendo coisas divertidas. Porque a pessoa que é procrastinadora, ela gosta de diversão, ela gosta de coisas agradáveis. Então você tem o hábito de ficar vendo videozinhos só de coisas divertidas, coisas agradáveis, e você não tem o hábito de assistir vídeos, por exemplo, de podcasts que te ensinem coisas profundas para a sua profissão, sobre autoconhecimento, sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre qualquer tema, não importa qual ele, mas um tema profundo. Então, a sua escolha de seguir esse tipo de influenciador digital, a sua escolha de seguir pessoas que falam sobre conteúdos supérfluos e que não aprofundam, entende? A sua escolha das músicas que você escuta. Então, músicas que vão colocar o ser humano como uma vítima da vida, que a vida está acontecendo e ele é uma vítima. Então, é aquele tipo de música, sabe? Que a pessoa é sempre a vítima da vida, então vai fortalecendo esse padrão de procrastinação. Também outro tipo de conteúdo, né? Conversas que você tem. Quais são as pessoas que você tem mais o hábito de conversar? São pessoas que buscam autoconhecimento? Ou são pessoas que buscam apenas ficar fazendo fofoca, ficar falando mal das outras pessoas, ficar falando desses reality shows aí, né? Big Brother e coisa do tipo, assim, tal, entendeu? Que não agrega nada à vida das pessoas. Então, assim, se você não aceita que você está tomando essas decisões, você está apenas se auto-sabotando conscientemente, encontrando a justificativa de que você tem um processo inconsciente que você não consegue lidar porque você é uma vítima dele e não existe uma solução. Então, hoje o meu objetivo é que você saia desse vídeo entendendo, existe solução para os padrões inconscientes e essa solução são escolhas conscientes. Se você não sabe como dar esses passos, se você se sente perdido ou perdida, você tem a autonomia de você poder entrar em contato comigo ou procurar qualquer outro profissional qualificado que trabalhe com esse tipo, né, de demanda, de situação, para que você possa encontrar a sua solução. Ou se você acha que você não quer procurar um profissional, então abre o Google e comece a estudar e ler sobre esse assunto, ou continua acompanhando aqui o meu canal, que você vai ter mais informações para que você possa ir trabalhando, né, essas questões de comportamento, essas questões de comunicação, de relacionamento. Em alguns momentos eu vou falar sobre espiritualidade. E se você realmente tiver interesse em aprender, gratuitamente aqui, tenho certeza que você vai transformar muita coisa na sua vida, desde que você tenha escolhas conscientes. Quando você quiser entrar em outro canal, você vê o meu vídeo, você dá um clique nele e você parar para prestar atenção no que eu venho te trazer, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, espero que você não procrastine para dar o próximo passo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.